Oi, internet, tudo bom? Senta aí, vamos conversar um pouquinho. Este vídeo é contraindicado para quem acha que sou especialista em cinema, artes, semiótica, games ou suspeita de ter apenas uma opinião de um futuro psicólogo. Se a injeção está por existir, um psicólogo deverá ser consultado. The Last of Us, o último de nós, o último da galera, o que sobrou. Deu ruim e só sobrou um. Hoje eu vou falar desse jogo, então. No caso, o primeiro, porque eu não joguei o segundo, porque eu não pago mais que 200 dinheiros em um jogo. Só se for uma edição do God of War com todos os jogos juntos. A primeira coisa que eu penso sobre o universo do The Last of Us é a respeito de o quanto a vida dá um jeito de seguir, mesmo que o mundo todo não exista mais, de certa forma. Isso fica bem evidente em diversas passagens do jogo, quando a gente tem, por exemplo, uma vegetação crescendo assim em cima de construções, de coisas que estavam destruídas antes, e que isso não impede a vida de seguir, digamos assim. Semelhante a diversos universos de apocalipse que já trataram isso de certa forma, né, como The Walking Dead, por exemplo, o universo do The Last of Us ele tenta nos mostrar um lado do ser humano de como seriam as coisas se tudo ficasse fora do controle e tivesse um vírus ou alguma coisa do tipo, né? Ao mesmo tempo que esse universo nos mostra seres humanos extremamente malvados e ruins e desgraçados e tal, tem pessoas que tentam ajudar as outras ao mesmo tempo, que é uma coisa presente nesses outros universos também, né? Que tratam dessa mesma temática. Porém, um tema central que eu acho que está presente na história do jogo e na ambientação dele, né? Ao mesmo tempo, o tempo inteiro, na verdade, é a questão da sobrevivência. De um certo modo que tanto o planeta mostra como ele está sobrevivendo, mesmo em meio ao caos, às construções e tudo, mas também dos próprios seres humanos, de que vão dar um jeito de tentar encontrar a sobrevivência. Só que, por um lado, a sobrevivência da natureza, que é mostrada no jogo, ela não é caótica, de certa forma, e autodestrutiva como a dos seres humanos, né? Que é uma coisa que fica bem clara assim, ao longo do jogo inteiro. Uma coisa que é interessante também de analisar é a questão de que o que fez tudo acontecer foi um fungo, né? Uma coisa que parasitou as pessoas e aí fez com que todo mundo tivesse que viver meio que nos escombros, de certa forma, para poder tentar sobreviver, que é da onde o vírus, a princípio, veio, certo? Pelo menos até no final do The Last of Us 1, né? Porque eu não joguei o 2, conforme eu disse, então eu não sei de onde é que esse negócio veio. E aí, durante o decorrer da história, acontece essa inversão. Nós começamos no início, na verdade, do surto do problema inteiro, em que é mostrado uma parcela de normalidade, e aí daqui a pouco há um corte assim bem forte e característico, e aí a gente é jogado para esse mundo que tu tem que viver se escondendo o tempo inteiro, e viver desconfiando dos outros o tempo todo. A relação dos dois é interessante de analisar porque, na minha visão, na minha interpretação de jogador, foi como dar um recado de que as pessoas podem evoluir, e podem querer melhorar e podem querer algo maior para si mesmas, mesmo num contexto em que esteja acontecendo todas aquelas coisas do jogo, né? Começamos com uma negação, digamos assim, do Joel, né, a respeito do que tem que ser feito, que ele tem um objetivo menor antes. Pausa pro café. Café é importante. E aí ele vai se dando conta que ao decorrer assim, da história, ele precisa rever as suas próprias crenças a respeito do que ele acredita, que ele quer para a vida dele, e o quanto essa nova pessoa que apareceu, né, contribuiu para essa mudança. Então nós percebemos essa mudança de uma maneira super legal, assim, super bem construída. Não é tão sutil, mas ela é muito bem feita, ela é crível, digamos assim, né, uma coisa bem legal de se presenciar durante o gameplay, durante a história também. Os dois começam a relação com um conflito muito grande de que nenhum nem o outro queria a companhia, né, um do outro, mas depois eles entendem que precisam se ajudar e aí acabam descobrindo coisas mais legais, assim, formam laços, inclusive, e isso faz com que a coisa toda ande. Tem uma parte do jogo logo no início que é interessante relembrar, que faz um contraponto na minha visão com o que eu estava falando antes sobre a diferença do mundo, assim, sabe? Nós começamos jogando com a filha do Joel, andando pela casa e não sabendo o que está acontecendo, porque é uma situação em que todo mundo que estava naquele contexto no início estava presenciando, estava vivenciando, e logo em seguida isso é tirado da gente. Essa personagem ela morre logo no início do enredo, e isso faz com que tenha que acontecer um amadurecimento forçado, digamos assim, da parte do personagem Joel, mas de uma maneira que talvez ele ainda tenha outras coisas para amadurecer, tanto que acontece o resto da história, né? Mas essa diferença de mundos, digamos assim,
ela pra mim ficou representada bem nesse início, assim, já, sabe? Em meio ao caos, tu não entende o que tá acontecendo e daqui a pouco é perdido alguma coisa muito importante pra ti. É uma forma do jogo, assim, mostrar pra gente que, olha só, as coisas vão ficar muito piores. Elas vão ficar cada vez piores, na verdade. Isso aqui é só o início. Em determinado momento do jogo, nós encontramos um outro sobrevivente com o irmão dele. E tem uma cena na qual nós passamos por uma loja de brinquedos. E aí o irmão desse sobrevivente, que também é uma criança mais ou menos da idade da Ellie, ele encontra um brinquedo de um robô que ele fica com vontade de pegar, ele examina o brinquedo, dá uma olhada nele, e aí o irmão dele diz pra ele deixar o brinquedo pra lá, porque eles não têm tempo pra isso. Essa cena é muito legal, cara, porque ela representa uma certa morte da infância antiga que nós tínhamos no mundo antigo, né? Que no mundo novo quase não há espaço para isso. A criança não pode mais ser criança, então ela não pode mais ter o brinquedo, ela não pode brincar, porque se ligar no mundo da brincadeira já significa se desligar do alerta constante que os personagens vivem em função tanto do problema dos infectados quanto dos outros seres humanos, né? Uma certa etapa da campanha nós encontramos o irmão do Joel, que estava desaparecido há muito tempo, e ele está numa outra situação com outros sobreviventes. Surge nessa etapa uma coisa muito legal que fazia muito tempo que eu não vi, inclusive em nenhuma história de livro e coisa e tal. Me informem aí se vocês souberem de alguns, porque eu gosto dessas reviravoltas, em que você pega a jornada do herói, né, ou a construção da jornada do herói dentro de um enredo, e ela é quebrada no meio, porque o Joel pega e quer recusar a tarefa que ele tem que fazer de levar ela pro local que eles precisam chegar. E ele quer delegar essa tarefa pro irmão dele, que é um personagem que até então nós tínhamos esquecido já, porque passou muito tempo. Então ele tenta quebrar essa coisa da jornada do herói, que eu nego a minha missão no início, né, da minha aventura. Depois eu aceito ela, e aí depois eu vou até um certo ponto para cumprir essa missão, certo? E ele resolveu quebrar isso no meio, quando eles estavam no meio do caminho, praticamente, né? Todas as fases que envolvem frio, inverno, problema climático tem a ver com o amadurecimento dos personagens, na minha opinião. Se a gente prestar atenção, dá pra ver que sempre quando tem alguma situação de clima muito ferrado ou atípico ou coisa do tipo, os personagens estão passando por uma briga ou algum conflito, alguma coisa no qual vai ter que resultar no amadurecimento dessa relação aí entre eles para poder chegar no objetivo que ambos querem, né? Sempre quando as coisas estão um pouco mais numa boa, vocês podem ver que o clima tá mais colorido, ele tá mais aberto. Vocês podem estar achando que eu sou louco por falar isso aí nesse momento, né? Mas vocês lembram do momento da girafa, por exemplo? Quando os dois encontram um grupo de girafas. Aquele momento ali a gente tem uma paleta de cores bem quente, bem feliz, digamos assim, que representa aquele momento de, olha só, a gente tá vendo um animal aqui que é magnífico e coisa e tal, e ele tá bem, ele tá vivendo, ele tá andando em grupo, ele tá feliz, ele veio dar um oi aqui pra gente. E nós estamos bem um com outros também, mesmo que a gente, no caso, no momento que a girafa aparece, né, a gente não encontrou os outros seres humanos que a gente achou que ia encontrar. Eu sei que, de certa forma, é meio que explicado porque que o grupo dos vagalumes tem esse nome, certo, no jogo, mas eu tenho uma interpretação que eu tive, digamos assim, né, do porquê. Eu penso que é uma analogia super sutil que eles fizeram a respeito da situação toda da Ellie, que se apresenta ao longo e no final do jogo, junto com a proposta do grupo deles. Porque o que um vagalume faz, certo? Vagalume e insetos no geral. Eles, quando ligam uma luz, certo? Eles vão de encontro a essa luz e ficam batendo nela até que a luz apague ou até que eles, enfim, explodam, né? Aconteça alguma coisa do tipo, eles acabem se machucando. E é interessante nós termos um grupo chamado Vagalumes e nós termos uma única pessoa que é imune a essa coisa toda, e aí o grupo, para, digamos assim, salvar o resto das pessoas, precisa sacrificar essa pessoa porque ela tem a cura, né, para esse negócio inteiro. Pois então, isso para mim parece uma analogia bem interessante a respeito do inseto ficar batendo na luz. Nós temos um grupo chamado Vagalumes e aí nós pegamos a nossa única luz que nós temos e nós queremos sacrificar ela para salvar o resto dos seres humanos, né? Tem gente que não acha interessante, eu acho muito legal. Tem uma coisa que eu pensei, assim, que eu acredito que existe uma possibilidade bem grande, assim, de eu estar viajando na maionese. A coisa que estava fazendo com que a humanidade quase acabasse não foi uma guerra, não foi um vírus, não foi uma arma nuclear, enfim, alguma coisa do tipo, foi um fungo, cara. Isso, na minha interpretação, parece, de certa forma, um roteiro, assim, que nos diz que é a natureza demonstrando
Certo que tava cansada da gente e aí apareceu esse negócio. Lembrando que eu não joguei o segundo ainda, hein? Demonstrando então que resolveram contra-atacar de certa forma, né? A figura do ser humano. Através de uma espécie, através de um bicho de tamanho menor. Cara, tem uma coisa que é muito legal, que é sempre quando os bichos aparecem no jogo. Eu não sei se vocês perceberam, mas sempre que os bichos aparecem, mas eles estão sempre em grupo e eles estão sempre numa boa. Você não vê, por exemplo, os grupos de animais aparecendo e tendo conflitos entre si ou se dissipando e coisas do tipo. Eles estão sempre juntos, se encaminhando para algum lugar. Diferente dos seres humanos do jogo. Os seres humanos do jogo, quando vem outro grupo de seres humanos, a primeira coisa que eles querem fazer é sair correndo, se esconder, é sumir. Isso é uma forma legal da história nos mostrar também o quanto talvez a gente tenha que rever algumas coisas a respeito disso de se ajudar, de pensar um pouco, ter um pouco mais de empatia e coisa e tal. No contexto do jogo eu entendo que os personagens têm que correr, têm medo e coisa e tal, mas não é por acaso que os animais aparecem no jogo em grupo, numa boa, não é por acaso. Eu lembro que tem a cena das girafas, já comentado anteriormente, tem uma cena que aparecem uns macacos também. E se eu não me engano tem alguma outra, mas eu devo estar esquecendo, então me desculpa. Pessoal, então é isso aí, por enquanto, tá? Eu quis fazer um vídeo somente sobre o jogo em si, não entrando muito nos personagens. Caso as pessoas que assistam esse vídeo queiram um vídeo só sobre o Joey, por exemplo, sobre a Ellie, daí é só me pedir. Porque acredito que tem bastante material sobre eles para fazer um vídeo separado, né?